Bom, boa tarde, gente. Hoje, dia 6 de fevereiro, estamos aqui com um, um pós-psicodrama, uma breve entrevista que a gente tem feito dos psicodramas, e hoje tivemos a direção de Janine Goldfeld, com Amores no Início, Por que Não Se Apaixonar? Esse é o tema que ela desenvolveu, e gostaria de algumas impressões de vocês todos que participaram, falarem um pouquinho. A Ariadne vai falar primeiro, porque ela tem que sair, então ela vai falar um pouquinho a respeito do que a impressionou, do que a inquietou nesse trabalho, e depois a gente circula a palavra. Obrigada, Pedro. Obrigada, Janine, pelo convite, né? Janine depois vai falar um pouco sobre o que inspirou ela a fazer tudo isso, a propor esse tema, a fazer essa dramaturgia. Mas eu queria primeiro, acho que, agradecer muito aos meus colegas de cena, André e o Vinícius. Eu acho que a gente fez um psicodrama que a gente trouxe uma cena disparadora, né, para fazer as pessoas se inspirarem, pensarem a respeito. Depois, quando eu, pelo menos, tive essa experiência, quando a gente se juntou em grupos menores para conversar sobre essas cenas, né, que a gente apresentou, me parece que as pessoas se afetaram, né? Então, acho que assim a dramaturgia disparadora cumpriu a sua função. Então, nesse sentido, achei que foi muito legal a gente ter proposto uma cena, ter trazido uma cena. Foi muito legal, foi muito bom estar em cena com o André e com o Vinícius, né? E acho interessante a gente falar sobre essa maneira de fazer psicodrama, né? Trazer uma cena fechada, teatralmente falando, mas que daí ela pode se desdobrar em muitas outras, né? Então, acho que foi, para mim, foi bem interessante nesse sentido. Gostei muito. Obrigada. Então, antes de você sair, escuta, que foi fantástico você estar com a gente, né? Com esse sorriso de Alice. Eu acho que fez toda a Com essa diferença. alegria, esses cuidados. Fez toda a diferença a narração dela, né? E o papel que ela fez, acho que foi ótimo, né? Excelente. Gostei também de trabalhar com vocês. Obrigada, gente. Continuem aí. E a direção foi ótima, parabéns, Janine. Acho que foi muito bom, acho que as pessoas se sentiram afetadas, né? Então, vamos continuar conversando um pouco sobre como foi falar sobre isso. E eu agradeço. Daqui a pouco, depois eu assisto o vídeo completo. Um beijo a todos e todas. Tá bom, até mais. Eu quero falar. Valéria, vai lá. Primeiro, parabéns para a Janine, eu acho que foi muito interessante, foi um aquecimento riquíssimo. Acho que esse psicodrama de hoje pode ser desdobrado em 12 psicodramas, pelo menos. Quando você começou o aquecimento e que você foi trabalhando o corpo aberto, corpo fechado, o corpo sentado na frente do computador, o corpo em pé, contracenando com os móveis, e aí você propôs uma viagem a um teatro, a um palco, e depois assim as cores desse palco e você se colocar como atriz. Para mim ali já teve assim flash de milhares de cenas. Eu lembrei, enfim, de um curso de teatro no Comune, daquele teatro do Comune, que é um teatro brasileiro, paulista aqui, muito interessante, com uma proposta muito interessante. E acho que foi muito bonito, assim, como você foi tecendo, você fez um aquecimento gigantesco, e depois a dramaturgia fez as pessoas mergulharem num líquido assim emocional muito grande, um caldo emocional muito forte, né? Acho que passaram muitas cenas na cabeça, não passou uma cena na cabeça. Então, ficou até difícil de escolher tal a força do estímulo dos aquecimentos que você propôs. Absolutamente teatrais, trabalhando muito o corpo, numa situação onde a gente não está podendo ter contato presencial e corporal físico, você trouxe essa fisicalidade do teatro, eu achei muito, muito rico, gostei muito. Assim, acho que dificultou no sentido do participante poder escolher qual a cena trazer, ao mesmo tempo do diretor poder ver qual era a inquietação. Acho que você já trouxe a inquietação, né?
que é essa, eu apaixono ou não me apaixono, por que sim, por que não, me jogo no amor ou não me jogo no amor, né? Vem, como teve aquelas brincadeiras todas, foi muito bonito, muito feliz, acho que você tem material para dirigir muitos psicodramas públicos, parabéns. Tem mais? Gostaria de falar um pouco? Vamos deixar a Então, Janine vamos lá. no final. Fale. Então, contando um pouquinho até do processo, né, desde o convite, quer dizer, eu trabalho direto com psicodrama, mas há muitos anos eu não trabalhava neste palco com coxia, sabe? O palco mesmo. Então, trabalhar como atriz, de fato, eu nunca trabalhei. Eu sempre trabalhei com dança e com psicodrama depois, mas não o trabalho de atriz mesmo, né? De pegar uma dramaturgia pronta e trabalhar aquele personagem. Então, foi muito rico e trabalhando isso e me aquecendo para isso, né? O tema tinha, claro, eu fui uma pessoa, uma jovem daquelas de chorar, de adorar o drama, né? Então, a personagem tinha muito a ver, mas também, então, das angústias da juventude, mas como eu disse no final, meu compartilhar eu venho numa relação estável e muito bacana, há 30 e poucos anos, né? 37 anos de relação com a mesma pessoa. Então, voltar para aquelas histórias, voltar para aquele momento do risco de se apaixonar, né? De experimentar, é muito legal. Então, eu levo também para outras coisas, porque tem outras paixões que me intrigam e outros desafios que eu me jogo. Então, me jogar nesta cena foi também um desafio, né? Como a última cena, a incerteza. Será que vai ficar bom? Será que vou pagar mico? Será que vou conseguir colocar emoção, levar as pessoas, né? E a Janine foi conduzindo e nos aquecendo. Então, foi uma experiência muito rica. E como a Ariadne disse, dá para experimentar outras dramaturgias. Como a Valéria disse também, foram muitos aquecimentos, mesmo eu não esperava tantos, né? Estava ali, quando que a gente vai entrar, quando que não vai, e depois, como é maravilhoso o psicodrama, a coisa desenrola e as cenas apareceram e os compartilhamentos foram ricos, né? Tanto de quem está mais angustiado, como de quem está vivendo também grandes amores, ficou bacana. Acho que foi isso. E o Vinícius foi meu parceiro romântico aqui, meu Gostei amigo. tanto de trabalhar com você, Andréia, foi muito legal, muito bom. Você é tão perfeita no palco, tão linda, sabe? Eu que não sou, às vezes eu não me acho suficiente, assim. Adorei. Você... Acho que desencadeou um probleminha aí, Vinícius, hein? Pronto, vamos voltar aqui. Ele gostou. O Vinícius não sabe se ele é o Vinícius ou o personagem, né? Ele está meio confuso. Tem uma mistura. Identidade aí. Mas, enfim, compartilhando aí sobre o que aconteceu, né? Eu achei que foi muito legal, muito bacana. Se for uma merda só, né? Foi muito legal. A cena disparadora, né? No começo eu fiquei meio assim, né? Desde o ensaio até, né? Foi o primeiro momento em que eu fiz uma dramatização, né? De encenada, assim. Então, eu ficava pensando o que vai acontecer, o que vai reverberar no grupo, né? E a cena como disparadora, né, fez a gente ver que esse tema ele é contemporâneo, né, ele é muito atual, assim, né? Ao mesmo tempo é algo muito antigo e que perdura e que eu acho que vai continuar perdurando aí para o resto da vida, né? E ele é mais comum, né, do que a gente pensa, porque muita gente se sensibilizou, muita gente ficou mobilizada, né? Tanto com o papel do sedutor, quanto aquele papel de quem foi enganado, e aquela questão do, eu fiquei à espera, eu me entreguei, mas eu não tive resposta, né? E aí teve gente que se identificou
com o sedutor, né? Com toda aquela questão de, eu vou... Né? Então, é muito legal. Acho que foi muito bacana trabalhar, né, com cenas disparadoras, onde o público construiu outras cenas, né, dizendo o que sentia, né, tentando colocar aí as suas histórias de vida por meio de uma cena também, né? E aí, no compartilhamento, aí começa a surgir, né? O que eu vivi, o que o outro viveu, o que eu estou vivendo, né? Acho que muitas possibilidades disso acontecer novamente. Você incorporou muito bem o papel do sedutor. Eu desejo que você leve isso para a tua vida também. Não é de todo mal. Não é de todo mal esse papel. Eu me identifiquei com o compartilhamento no final. Eu sou muito romântico, sabe? Eu gosto de viver essa paixão, né? Interessante. E aí eu culpo um pouco os poetas também, porque eu vejo aquilo, eu falo, caraca, né? Que legal viver isso. E eu entro algumas músicas, né? Algumas canções assim, que colocam essa ideia da construção de um casal, de todo bonito, né? Às vezes um filme romântico. E eu me envolvo, sabe? Então, acho que essa questão do amor, do romanticismo na minha vida é muito presente. E às vezes me frustro também, né? Legal. Eu, assim, acho que valeu a pena jogar a isca, te enganchar, Janine, para você vir trabalhar e puxar, e te dar força e te apostar. Eu vou apostar de novo daqui a pouco. Né? Eu gostei muito de trabalhar e de acompanhar você. É uma vertente mais teatral do psicodrama e que a gente tem muito a aprender, tem muito a aprender. O aquecimento, como as pessoas já falaram, muito interessante, muito legal. A gente sair da cadeira dentro desse retângulo aqui que a gente sair da cadeira e mexer o corpo e na frente da câmara e tal, é muito forte, muito interessante. Eu gostei bastante. Trabalhar também com a cena disparadora, né? E o tema é bastante rico e mexe com todos nós, né? Eu estou um pouco na linha do que a Andrea falou, né? Eu estou há 45 anos numa relação mais estável, mais de 45, 47 anos numa relação mais estável. E o apaixonar continua presente e ausente, e presente, por que não se apaixonar? Tá? Continua, as coisas permanecem. Né? E estava lembrando das músicas, né, dos poetas. A cultura brasileira tem muita música a respeito disso, fala muita coisa a respeito. Lembrei muito samba canção do Lupicínio Rodrigues, por exemplo, fala muito de desilusão amorosa e de ilusão e de amor que inicia e que termina, da dor de cotovelo, e aparece muito. Mas diga, Janine, como é que foi para você fazer esse trabalho e o que te inquietou durante o trabalho? Diga. Diga, fale. Está sendo muito bom, né? Eu estar ouvindo tudo isso. Nesse momento, agora, se eu tivesse uma palavra, seria preencher, né? Porque eu fui de cabeça, a primeira vez que eu dirijo online, né? Então, eu estou pensando agora que tem a expectativa do amor, né? No amor, quando no início a gente tem muita expectativa, né? A gente acha que vai dizer isso, que vai dizer aquilo, aí sai tudo errado, acha que vai transar na primeira vez e transa, não transa, aí o outro fica... Enfim, quando é que tem que transar, quando é que não tem que transar? 1000 coisas que a gente vive de expectativa no amor e que eu vivi de expectativa de fazer uma direção online, né? E eu sou mais acostumada a trabalhar presencial, mas com máscaras, e eu tive que tirar a máscara, literalmente mesmo, né? E se eu for pensar, esse papo, o Pedro falou, quer dirigir, aí a primeira coisa, eu não sabia que eu estava num outro tipo de trabalho que eu quero apresentar também. Aí eu falei, eu não tenho tema. Aí foi muito legal você me dar uma semana, sabe? Foi assim, de um aconchego maravilhoso. Eu não tinha aquilo que eu falei. Às vezes a gente pergunta alguma coisa para alguém e, dependendo da história de cada um, você se sente obrigado né? Obrigado a corresponder. Isso acontece no amor também. Obrigado a querer, né?
obrigado a estar bem, obrigado a não estar bem. Enfim, esse obrigado é muito forte, às vezes, na vida de uma pessoa. Então, eu te dou uma semana, eu falei, ai, sabe? Aí veio os temas do amor mesmo, o medo, e que, no fundo, é sempre o medo do julgamento, da crítica negativa, que não vão gostar de mim, que não vão me aceitar, com esse lado mais teatral também, que foi a minha criação mesmo, né? Como eu falei, com 15 anos eu comecei a fazer teatro. Então, eu lembrei que eu estava com uma amiga no telefone antes do Pedro me ligar, e comecei, não sei se foi um sonho, eu comecei a falar de amores, né? E aí, quando ele me deu uma semana, eu falei, é isso, é amores, amores no início, por que não se apaixonar? E hoje eu estava pensando que é interessante essa coisa de se apaixonar mais velho também. Foi legal no grupo ser heterogêneo, é muito legal esse psicodrama, por ele é muito heterogêneo em vários sentidos. Mas tinha gente de 20 anos, eu fiquei curiosa de saber, né, como é que é 20 anos. E eu tenho 63, né? E estou apaixonada há 6 anos, né? E essa coisa de se apaixonar mais tarde também, e os fantasmas da gente que não deixam a gente, que impedem a gente, né? E às vezes a gente não tem clareza dos fantasmas, né? Achei muito interessante a cena da indecisa também, pulo ou não pulo, e pensando assim no cruzamento dos psicodramas, eu acabei o psicodrama da Cida dizendo eu preciso aprender a pular de cabeça. E aqui eu pulei de cabeça, né? Na piscina eu morro de medo de pular de cabeça, eu pulo em pé, né? E achei interessante também a cena do Vinícius ser protagônica em todo o processo com a equipe, foi muito interessante, sabe? Quando acabava, eu falava, ai, como é bom o teatro, como é bom, como é bom. E é uma volta mesmo, é um retorno a várias coisas, né? E a cena do Vinícius, de todas as cenas, eu acho que ela foi meio protagônica, se a gente for pensar. Eu fico na dramaturgia que a gente apresentou, né? A coisa da máscara, do casal defendido, né? E a Ariadne falou, não, essa cena não pode sair de maneira alguma, não sei o quê. E a gente insistiu na coisa do ator, da direção do ator, e esse papel de diretor também de teatro, às vezes não é fácil, né? Porque você se sente tendo que dar toque e dizer as coisas, enfim, mas foi muito bom e eu me senti muito bem de ver essa equipe gracinha comigo hoje, sabe? Foi muito bom. E estou digerindo ainda, né? E você levanta uma questão, só um coisinho. Você levanta uma questão bastante interessante para a gente pensar, só iniciar o pensamento aqui, que é como que fica o protagonista num psicodrama como esse. O que pensar a respeito da questão do protagonismo neste tipo de psicodrama, nesse psicodrama que a gente fez? Eu acho que é uma questão muito rica para a gente pensar. Valéria, você ia falar uma coisa? Vou falar uma coisinha aqui. Parabéns, Janine, você que pensou que você tivesse medo de pular de cabeça, mas você deu um mergulho maravilhoso, assim, liso, entende? Foi muito bom. Parabéns para você. Legal. Alguém quer falar alguma coisinha? 5 segundos, 6 segundos para alguém falar alguma coisa, senão a gente encerra. Valeu. Valeu. Tranquilo, parabéns. Quando a gente se encontra? Equipe, né? Amanhã. Muito obrigada, gente. Grande muito abraço. Obrigada, Pedro. Valéria, muito obrigada de você estar aqui. Adorei o acréscimo de você estar aqui, adorei. Muito obrigada, equipe, Ariadne que saiu. Muito obrigada, Andréia. O Vinícius, eu acho que ele cresceu muito, assim, eu como diretora, acho que ele cresceu muito no processo, todo mundo, mas ele, como ele chegou e como ele fez a cena hoje, pô, foi fantástico, eu me sinto, assim, muito agradecida. Muito Legal, obrigada. Obrigado. Grande abraço a todo mundo. Grande abraço. Até mais.